Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Dando continuidade aí na nossa matéria, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre o sistema neurológico, né? Adentrando aí no acidente vascular encefálico, tá? Que é uma doença grave, né? E muito frequente, infelizmente, principalmente na clínica médica, a gente se depara, né, com pacientes com acidente vascular encefálico. O acidente vascular encefálico ele acontece quando os vasos, né, que vai estar irrigando a região do encéfalo, elas entopem, né, assim como no coração, ou também elas vão se romper, provocando uma deficiência na circulação, né, sanguínea dessa área, né, dessa região. Com uma incidência anual de 750 mil novos casos, né? Então, a cada ano temos aí em torno de 750, né, mil casos novos dessa doença, tá? A doença cerebrovascular é a terceira causa maior, né, a maior causa de óbitos e a primeira, né, causa de sequelas nos Estados Unidos. Então, existem dois tipos principais de acidente vascular encefálico. Nós temos o hemorrágico e também temos aí o isquêmico, tá? Esse primeiro, né, e o isquêmico, ele representa, né, cerca de 80% de todos os casos, né, de acidente vascular encefálico. Aqui eu deixei uma foto para vocês, onde vai estar apresentando o acidente vascular encefálico isquêmico e também o hemorrágico. O que vai diferenciar? O isquêmico, a gente tem um entupimento, tá? O fluxo sanguíneo, ele é bloqueado, né, através aí de um trombo, através, né, de uma coagulação, né, desse sangue. Esse sangue, ele não vai conseguir fazer, né, a passagem de uma forma adequada, né, para estar ali irrigando essa região cerebral. Já o hemorrágico, né, nós temos ruptura, né, do vaso sanguíneo causando uma hemorragia. Por isso que a gente chama aí, né, o derrame. Quando se fala derrame cerebral, né, se tem aí um acidente vascular o hemorrágico, tá? Por causa dessa situação, porque tem um derramamento, né, de sangue na região cerebral. O acidente vascular isquêmico, né, ele caracteriza-se pela interrupção do fluxo sanguíneo em uma determinada área do encéfalo, né, tornando a mesma isquêmica, tá? Então, ela vai morrer nessas células cerebrais, elas vão entrar em seu estado de óbito devido à falta de oxigenação, tá? Com isso, né, a gente já viu lá no infarto, né, que essas regiões elas, quando falta oxigenação, elas entram em estado de morte. Quando isso acontece, a gente chama, né, de área isquêmica, né? Então, não consegue ter vida em um local sem oxigenação. Aqui o acidente vascular hemorrágico ele deve ser a ruptura de um vaso intracraniano, gerando extravasamento de sangue para o parênquima cerebral e ou para o espaço subaracnoide, né, que é o local onde fica aí as meninges, né, por onde vai estar circulando o líquor, tá? Nesses casos, né, os sintomas ocorrem por compressão das estruturas nervosas e ou por aumento da pressão intracraniana. Em relação aos sinais e sintomas, né, o paciente ele pode apresentar diversos tipos, né, de sinais e sintomas que são causados pelo acidente vascular encefálico. Então, qualquer tipo de alteração neurológica, né, que apareça de uma maneira súbita, né, de repente, pode ser uma consequência de um acidente vascular encefálico, tá? Então, aqui eu coloquei também uma fotinha onde está representando, né, as principais sintomas, sinais e sintomas de um acidente vascular encefálico. E quando a gente tem esses tipos, né, de sinais e sintomas, a gente precisa, com uma certa emergência, procurar o atendimento médico, tá? Porque qualquer coisa está faltando oxigenação na região cerebral e isso pode estar causando aí grandes sequelas para esse paciente. Os achados mais comuns são fraqueza de membros, dificuldade para caminhar, alteração na fala, alterações visuais, formigamento pelo corpo,
tonteiras e ou vertigens, tá? Então, esses aqui são os mais comuns, né? Principalmente essa dificuldade, né, de movimentar os membros, tanto inferior quanto o superior, né? São os principais tipos de sinais e sintomas que a gente consegue encontrar no paciente com um acidente vascular encefálico, tá? Em alguns casos, né, ocorre rebaixamento do nível de consciência, podendo o paciente ele entrar em estado de coma. Então, isso aí já acaba sendo uma situação muito mais grave, né, que esse paciente, quando ele já chega a perder a consciência, né, é sinal que falta bastante oxigenação cerebral. O diagnóstico. O diagnóstico do acidente vascular, né, encefálico, ele baseia-se na história clínica desse paciente, né, que vai estar sendo avaliado. Porém, isso não é o suficiente para diferenciar, né, uma isquemia de uma hemorragia cerebral. Então, tem outros exames, né, específicos que a gente precisa estar realizando nos pacientes para que a gente consiga estar diferenciando se foi um acidente vascular encefálico, hemorrágico ou se foi, né, um isquêmico. Logo, é indispensável a realização, né, de uma tomografia computadorizada de crânio, que é fiel nessa diferenciação. Então, o médico vai solicitar esse exame para conseguir fazer essa diferenciação, né, de qual tipo de acidente vascular encefálico, tá? O hemorrágico, né, em fase aguda, ele é contraindicado o uso de medidas trombolíticas, tá? Essas medidas trombolíticas seriam medicações usadas, né, para fazer aí a quebra, né, a diminuição dos trombos na nossa corrente sanguínea. Porém, quando o paciente ele tem um acidente vascular hemorrágico, né, por exemplo, qualquer tipo de hemorragia, ele não pode tomar nenhum tipo de trombolítico, porque o trombolítico, como ele vai estar como se fosse raleando o sangue, né, isso aí vai aumentar a intensidade dessas hemorragias. Então, não é indicado fazer o uso de trombolíticos em casos hemorrágicos, tá? Que pode estar aí agravando a situação do paciente. A tomografia computadorizada ela é fundamental antes do emprego desses trombolíticos. Então, antes de fazer qualquer tipo de aplicação de medicação, a gente precisa ter certeza de que não seja, né, um hemorrágico. Por exemplo, aí, como eu já citei com vocês, se for o caso do uso de trombolítico, a gente precisa ter a certeza qual é o tipo de acidente vascular encefálico que está acometendo o paciente, tá? Para não piorar, né, aí o seu quadro clínico. Após a confirmação de ser uma isquemia, né, são solicitados outros exames para se verificar alguns fatores de risco, como, por exemplo, o exame de ecocardiograma, exame de sangue, entre outros, que somente o médico vai estar aí prescrevendo de acordo com o caso clínico do paciente. Nos casos de hemorragia, né, pode ser necessária a realização de exames arteriográficos, né, para a pesquisa de alterações vasculares, como por exemplo um aneurisma. Então a gente precisa aí o médico no caso, né, precisa estar solicitando certos tipos de exames para conseguir fazer o diagnóstico correto. Aqui eu deixo uma foto de uma tomografia computadorizada, né, onde vai estar diferenciando entre um acidente vascular encefálico e também o hemorrágico, tá? Nessa outra foto aqui, né, a gente tem aí um cérebro, né, onde está aí um derramamento de sangue, tá? Nessa região aí. Aqui um outro. Esse aqui é hemorrágico. Tratamento. Quando hemorrágico, a primeira decisão a ser tomada é se existe a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Quem é que vai decidir isso? Somente o médico. Deve-se manter o paciente monitorizado, controlando as diversas variáveis cardiometabólicas, em especial a pressão arterial, que é um principal fator para a hemorragia cerebral. Nos casos de isquemia, existem 3 tipos principais de tratamento: os trombolíticos, os antiagregadores, né, plaquetários, e os anticoagulantes, tá? Então, são os medicamentos que são usados nos casos de isquemia, porém são abolidos em casos de hemorragia.
O trombolítico é uma potente droga, né, aprovada para o tratamento do acidente vascular encefálico, capaz de dissolver o coágulo e desobstruir a artéria ocluída. Porém, essa droga deve ser usada nas primeiras 4 horas e meia após a ocorrência do acidente vascular encefálico. Aqui está alguns exemplos, né, de medicação que tem essa ação aí trombolítica, né, que é a streptokinase e também a alteplase, tá? Entre outros, não é somente essas duas. Eu coloquei alguns para vocês terem noção aí de algumas medicações trombolíticas. Quando da impossibilidade do uso de trombolítico, opta-se pelo uso de antiagregadores e ou anticoagulantes, dependendo do perfil do paciente e do tipo, né, de acidente vascular encefálico. No caso, se foi causado por uma trombose, né, ou uma embolia. Aí, no caso, a gente precisa estar aí diferenciando, né, qual que é, se foi através de um trombo ou se foi através de um êmbolo, tá? Só para lembrar a diferença de trombo e êmbolo. Trombo é aquele que ele se formou ali, né, e acabou obstruindo aquele vaso, né, o vaso sanguíneo. No caso de êmbolos, tá? Ele se formou em um local, se desprendeu desse local e foi parar em outro local, tá? Em um local diferente, ele vai acometer um local diferente. Então, por exemplo, é uma embolia pulmonar. Saiu um trombo de algum outro local e foi parar na região do pulmão, tá? Isso aí é a diferença entre trombos e êmbolos. Muitas vezes pode-se iniciar uma antiagregação plaquetária, né, com duas drogas, como por exemplo a aspirina e o clopidogrel, pelo prazo de 1 mês, né, passando depois ao uso de uma delas somente por prazo prolongado, tá? Isso aqui também quem vai decidir é somente o médico. O tratamento será constituído pelo acompanhamento com diferentes profissionais, dentre eles os médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e entre outros que trabalharão buscando a reabilitação desse paciente, porque a gente sabe, né, que esse paciente ele vai ter graves, né, podendo aí ter graves sequelas, tá? Lembrando que não são todos, não é porque ele teve um acidente vascular encefálico que ele vai ter sequelas, né, até mesmo sequelas visíveis, tá? Às vezes são sequelas neurológicas, né, sequelas que não apareçam fisicamente. Cuidados da enfermagem. Primeiro, a reabilitação motora e funcional desse paciente, administração dos medicamentos, monitoramento das funções fisiológicas, planejamento para a alta do paciente, o cuidado emocional, que é muito importante para esse tipo de paciente, né? Porque ele vai mudar muita coisa na sua história, então a gente precisa estar atento ao emocional do paciente. Cuidados para a prevenção de complicações e traumas, avaliação para o uso da terapia de trombolítico, né? Então, às vezes você pode ter ali um sinal em que esse paciente ele não pode fazer o uso de trombolítico. Então, você pode estar informando o médico, né, que ele pode estar apresentando ali uma hemorragia, algo do tipo, tá? Então, a gente precisa estar sempre avaliando esse paciente. Triagem, né, na emergência, cuidados com a pele, avaliação com os elementos clínicos e neurológicos, cuidados relacionados às atividades de autocuidado, né, estimular o autocuidado desse paciente, cateterismo urinário quando necessário, administração de oxigenação nasal também quando necessário, né, o paciente ele, tem uma dificuldade ali de respiração espontânea. Cuidado oral, que é muito importante, né, porque a gente sempre fala que a saúde começa-se pela boca, então a gente precisa cuidar da região oral desses pacientes, quando eles não conseguem, né, praticar o autocuidado. Posicionamento correto do paciente no leito, cuidados para a prevenção de aspiração em caso de pacientes em coma, né, eles vão estar entubados e com isso pode estar aspirando, né, qualquer tipo de secreção, ou até mesmo, por exemplo, um paciente que perdeu algum movimento, né, da face e ao deglutir ou se alimentar ele pode estar aspirando qualquer tipo de alimento.
Então, tem algumas consequências em relação a isso também, tá? O paciente não só em estado de coma que pode estar cometendo aí uma aspiração. Massagens, né, para estar ali estimulando a região muscular, anotar o peso do paciente e documentar, né, o horário do início desses sintomas, tá? Então, o paciente normalmente ele vai te relatar quando é que ele, né, ou algum acompanhante, né, vai relatar o início desses sintomas, tá? Pessoal, eu deixei aqui para vocês algumas questões onde vocês vão conseguir fazer um aprofundamento, né, rever aí as informações passadas para vocês. E qualquer dúvida que tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, eu estarei à disposição, tá, de vocês e aguardo vocês para a próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.